Olá, meu nome é João Victor e hoje vou contar um pouco sobre a vida e as contribuições científicas de Alan Turing. Alan Matheson Turing foi um matemático britânico, nascido em 1912, em Londres, Reino Unido, e é considerado um dos fundadores da ciência da computação moderna. Desde jovem, demonstrou interesse e aptidão pelo estudo da matemática, e quando entrou na universidade, escreveu brilhantes teses sobre os fundamentos da matemática e sobre números computáveis. Ele viveu uma vida curta, veio a falecer no ano de 1954, em Winslow, Cheshire. E mesmo assim, seu legado mudou para sempre o nosso entendimento sobre máquinas, algoritmos e até mesmo inteligência artificial. Para entender melhor as principais contribuições de Turing, precisamos voltar ao contexto histórico em que ele viveu. Durante a Segunda Guerra Mundial, além de disputas físicas de poder, os países buscavam qualquer tipo de informação estratégica que fornecesse alguma vantagem sobre seus adversários. Porém, mesmo obtendo mensagens inimigas, estas estavam sempre criptografadas. Para tentar resolver este problema, Turing se juntou ao projeto ultra-secreto em Bletchley Park, em 1939, onde liderou o desenvolvimento de uma máquina para decifrar a famosa Enigma, usada pelos nazistas para criptografar mensagens. As configurações dela eram alteradas diariamente, resultando em um número vasto de combinações possíveis para as mensagens. Sua invenção, chamada de bombe, a qual operava testando sistematicamente as diferentes combinações da máquina inimiga, procurando padrões que pudessem revelar a configuração correta dela para aquele dia. Permitiu os aliados acessarem informações cruciais dos adversários, acelerando o fim da guerra. Além dessa enorme contribuição, em 1936, ele escreveu um artigo que introduziu o conceito de máquina de Turing, uma ideia abstrata que simula a lógica de um computador, a qual teve enorme importância para o desenvolvimento do primeiro computador real, anos depois. A máquina de Turing é uma forma de entender o que um computador pode e não pode fazer. Ela consiste em uma fita infinita, dividida em várias células iguais, cada uma contendo um símbolo, como uma letra ou um número. Uma cabeça de leitura ou escrita pode mover-se para a esquerda ou para a direita na fita, ler o símbolo em cada célula, apagar ou escrever um novo símbolo, e depois decidir, com base em um conjunto de regras, qual será o próximo passo. Vamos analisar o seguinte exemplo. Digamos que queremos construir uma máquina de Turing que conte até 3 usando uma sequência de símbolos X. A cabeça lê uma célula vazia. A regra diz para escrever X, mover-se para a direita e repetir o processo até que haja 3x seguidos na fita. Quando houver 3x consecutivos, a cabeça para. Embora simples, este modelo mostra como as máquinas de Turing podem representar instruções passo a passo para resolver problemas, um princípio fundamental para todos os computadores. Em 1950, foi proposto pelo matemático o teste de Turing, o qual é uma medida de inteligência artificial. A ideia central é avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente de maneira indistinguível de um ser humano. O teste consiste em uma conversa em linguagem natural entre um ser humano e uma máquina, por meio de uma interface, geralmente um chat de conversa. Se após várias tentativas, o ser humano não conseguir distinguir qual dos interlocutores é a máquina, então a máquina pode ser considerada inteligente, de acordo com o teste de Turing. Este teste é uma das primeiras tentativas de definir a inteligência artificial, focando em sua capacidade de imitar o comportamento humano. Hoje, o trabalho de Turing é a base para tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina, além, claro, dos computadores que temos atualmente. Ele é uma inspiração para todos que estudam ciência da computação. Seu trabalho não foi reconhecido em vida, mas hoje é um símbolo de genialidade e resiliência. Alan Turing nos ensinou que as ideias podem mudar o mundo. Seu trabalho impactou milhões de vidas, inspira a ciência até hoje.
que sua história nos lembre do poder da curiosidade e da coragem de desafiar o impossível. Caso tenha gostado do vídeo, segue a recomendação do filme O Jogo da Imitação, que conta com mais detalhes a história da decodificação da máquina Enigma, da criação da máquina Bombe e sobre a vida de Alan Turing. Muito obrigado e até mais.